Caros alunos, este é o último experimento do Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Análise do regime permanente AC, utilizando análise fatorial. No regime permanente, o sistema já está funcionando há tempo suficiente para que os efeitos do regime transitório possam ser desprezados. Naturalmente, isso implica que esses efeitos tendem a desaparecer com o tempo. No caso dos nossos circuitos, que são lineares, com elementos passivos, isso acontece. No regime permanente DC, os capacitores estão plenamente carregados e, portanto, vão funcionar como circuitos abertos. E os indutores também estão plenamente carregados, e aí vão funcionar como curtos-circuitos. Já no regime AC, o resistor vai apresentar uma impedância, o capacitor outra impedância e o indutor outra impedância. No caso, essas impedâncias estão mostradas aqui. Vocês podem ver aqui a impedância do resistor, a impedância do capacitor e a impedância do indutor. O valor dessa impedância, dá para ver claramente, depende da frequência, tanto no capacitor quanto no indutor. Mas não depende da frequência no caso do resistor. No circuito que nós vamos analisar, que é um RLC série, as tensões são calculadas utilizando as relações do divisor de tensão, que são obtidos quando analisamos circuitos resistivos. A única diferença é que, em vez de utilizar elementos resistivos, que são números reais, nós utilizamos as impedâncias, que são números complexos. Aqui, vocês podem ver claramente que é um divisor de tensão. Primeiro a divisão de tensão no resistor, depois a divisão de tensão no indutor e, por fim, a divisão de tensão no capacitor. Já no laboratório, para fazer essas medidas, você precisa alterar a posição dos elementos. Olha aqui é a posição do capacitor, depois você vai ter que alterar para colocar o indutor nessa posição. Por que você tem que fazer isso? Tá? É só para colocar que a mesma acontece aqui no resistor. Tá? Por que você vai ter que fazer isso? Por causa que o terra do borne do osciloscópio é comum entre esses dois. Então, por exemplo, se você fosse medir, ao invés do indutor aqui, fosse medir ele aqui, entre esse ponto e esse ponto, você curto-circuitaria todo o restante do circuito. Calculando esses valores, nós chegamos nessas fórmulas para o caso em que o Q do fator de qualidade do circuito é meio. Tá? E aqui nós temos a equação para o cálculo da magnitude da tensão e a sua fase. Nós podemos calcular aqui a magnitude e a fase, tá? Para cada um dos elementos. Substituindo esses valores que foram dados no roteiro, aqui nós temos os valores da magnitude e da tensão. Um ponto importante que vocês têm que lembrar é que no laboratório o roteiro pede o valor eficaz da tensão, que vai ser diferente do valor calculado aqui. Então é isso aí, meus alunos. Aproveite bastante. Boas férias.